Agora eu tenho mais um presente para vocês. É um cara que eu tenho não só um carinho enorme por ele, mas é um cara que eu admiro imensamente, porque ele é um cara que fala de coisas que eu não entendo. Então, então o cara é fera demais. O que ele trabalha é um bagulho que é quase ficção científica, um troço muito doido. Então, mestre, meu querido, mestre Cabelo, cara, bom demais ter você com a gente, cara. É uma honra estar participando desse evento. Meu principal objetivo é desmistificar a inteligência artificial e visão computacional, porque eu acredito que é um caminho sem volta. Meu nome é Alessandro de Oliveira Faria, como já mencionaram aí, o codinome Cabelo. Um dia eu ainda vou desenvolver uma palestra explicando por que o apelido de Cabelo, mas vamos lá. O principal ponto desse slide, embora eu tenha conquistado alguns títulos ao longo dessa vida, quero deixar bem claro que eu não sou melhor que ninguém e que todos vocês têm muitos atributos e conseguem executar muitas tarefas melhor que eu. Entretanto, estou desde os 10 anos de idade trabalhando com tecnologia e inovação. Embora não seja melhor que ninguém, meu principal objetivo aqui é compartilhar o conhecimento, assim encurtando o caminho das pedras para quem deseja se engajar nesse segmento de visão computacional e tecnologia. Visão computacional e inovação tecnológica. Tá? Um ponto especial aí, talvez, seja que eu participe do portal Vivo Linux, o maior portal de compartilhamento de informação Linux da América Latina, desde 2003. É um projeto no qual eu tenho orgulho de participar, onde muitas pessoas aprenderam Linux nesse portal. O resto na verdade, foi um título como outro qualquer. Esse primeiro slide é bem provocativo, porque eu quero deixar bem claro que o que mais me irrita hoje é justamente as pessoas sensacionalistas, as pessoas que possuem, dá um Ctrl+C, Ctrl+V na internet, um sistema para reconhecer humanos, reconhecer carro, veículo, e faz um sensacionalismo como se fosse um gênio. Hoje, as redes neurais convolucionais é uma coisa muito simples de se implementar. O maior trabalho de abstração matemática foi feito pelos frameworks ou pelas bibliotecas. Então, dá um Ctrl+C na internet, 99% das vezes em Python, dá um pip install, não é engenharia de foguete para ninguém. Eu acho que estamos passando por um processo onde a tecnologia está muito evidente e quem não é da área está em evidência, e quem não é da área de tecnologia acaba endeusando as pessoas que sabem dar um Ctrl+C e Ctrl+V na internet. Então, meu objetivo aqui é mostrar que é possível para todos. Se você nunca teve contato com o computador, é possível. Tá? E o primeiro ponto aqui, nós temos que agirmos com mais criatividade. No futuro, a inteligência artificial vai escrever software muito melhor que eu, embora eu não me considere um excelente programador. E como estamos vendo nesse vídeo, eu abro um arquivo texto, coloco uma tag do que eu quero dentro desse software, a inteligência artificial vai na internet e faz um software bem melhor que eu, procura no Google bem melhor que eu, um exemplo, e ela vai fazer sozinho o software na internet. No Vivo Linux tem esse projeto, você abre um TXT, quer um software para ler arquivo em disco, quer um software para fazer isso, para fazer aquilo. Ele vai lá na internet, procura tudo e desenvolve o software para você. Então, acho que nós temos que usar a criatividade. A inteligência artificial vai fazer softwares fantásticos. Então, assim, esse sensacionalismo me irrita hoje no mundo da tecnologia, principalmente no ramo de visão computacional. Então, vamos parar com essa enganação, os charlatões aí da internet. Hoje é o contrário, qualquer um pode trabalhar com inteligência artificial e com qualquer outra tecnologia emergente. Tá? Eu admiro muito quem se engaja, parece ser antagônico, mas quando eu falo de pesquisas e trabalhos sérios, eu admiro quem trabalha com visão computacional quando ela entende o contexto. Por quê? Primeiramente porque ela demanda tempo real.
Não adianta identificar uma pessoa violando um ATM de banco 2 horas depois, um dia depois, demanda em tempo real. Uma grande corporação, uma pessoa estava analisando mais de 70 monitores, e quem analisa 70 telas não analisa nenhuma. A inteligência artificial consegue falar, olha, desses 70 monitores, esse daqui merece uma atenção. Ou eu consigo ver se está ocorrendo um evento no ATM, e se tem uma pessoa diante do ATM durante 15 minutos, nenhum ser humano em sã consciência fica namorando um ATM em 15 minutos sem efetuar nenhuma operação, então você pode disparar um alerta. Tá? Ruído, mesmo com toda a tecnologia, hoje, nós não sabemos como o cérebro, na época da TV analógica, com ruído, um sinal ruim, quando nós colocávamos bombril na antena para melhorar o sinal, mesmo com todo esse sinal ruim, a imagem ruim, cheia de ruído, nós muito facilmente identificaríamos o jogador do time A, do time B, a trave, a bola, num exemplo hipotético de um jogo de futebol. Ambiguidade matemática. Algumas pessoas podem estar vendo uma moça de perfil, ou uma moça de perfil, uma senhora de idade. Então, a ambiguidade matemática, ela também é um grande problema dentro da visão computacional. Custo computacional, evolução do device, elas estão diretamente relacionadas. Eu nunca imaginei ter um processador i7 de 8ª ou 9ª geração na minha mesa, com tamanho e poder computacional, principalmente com seu custo. Em contrapartida, a evolução do device também é bem bacana, porque ao passo que os processadores estão mais robustos, o device tem cada vez mais resolução. Então, eu tenho um processador mais forte, mas uma imagem com uma maior resolução. Então, o desempenho também acaba sendo mais custoso em termos computacional. Não pretendo, nem tenho a pretensão de descer em conceitos matemáticos, mas é importante dizer como funcionam os conceitos de visão computacional. Vou colocar o que eu trabalho no meu dia a dia, que é reconhecimento facial, biometria facial, então vamos tratar, ele não poderia ser, em vez de face, poderia ser veículo, humanos, animais. Suponhamos que eu estou trabalhando com reconhecimento facial, e dado um gráfico de distribuição de frequência, eu tenho aqui um gráfico onde eu sou o cabelo, está identificando cabelo, e no limiar T, ele começa a errar. Então, aqui é o falso positivo, tá? Começa a errar, é um falso negativo, falso positivo, falso começa a errar, ele está me identificando, é um falso negativo, não é o cabelo, não é o cabelo, não é o cabelo. Aqui, ao contrário, é um impostor, tá? Não é o cabelo, não é o cabelo, não é o cabelo, a partir de um certo limiar, é o cabelo, é um falso positivo. Então, eu falo que, nesse caso, o reconhecimento facial é a comparação do hiperespaço matemático e de sua distância euclidiana de 2 ou mais amostragens da face. A frase parece ser muito complexa. O que é distância não euclidiana? Quanto mais próximo, quando as duas faces mais próximas uma da outra, ela está próxima de 1. Quanto mais distintas uma face estiver da outra, ela está mais próxima de 0. Então, 0,50, ela está 50% similar. Então, não existe distância euclidiana, parece ser uma palavra bem agressiva, mas não tem nada de especial. É um espaço entre uma diferença entre 0, uma distância numérica entre 0 e 1, então 0,5 é metade da similaridade. E para espaço matemático, dado um conjunto de imagens, eu aplico um algoritmo e tenho um vértice matemático, uma representação matemática daqueles dados. E quando eu comparado, acontece isso. Só que esse limiar T aqui, onde o sistema estava... era o cabelo, ele estava se enganando, criando um falso negativo ou impostor um falso positivo, é chamado de taxa de falsa aceitação ou falsa rejeição. E o cruzamento desses dois gráficos tem um ERR, a taxa de erro em comum. Então, o algoritmo ou ele é mais exigente ou mais relaxado, né? Ou mais, digamos assim, menos exigente.
E como nós aplicamos isso? Em aplicações judiciais, por exemplo, eu posso ter uma grande taxa de margem de erro, de falsa aceitação. Então, eu quero achar um determinado bandido, jogo a foto dele e retorno 100 mais similares. Então, eu vou, de maneira manual, falar, esse daqui que eu quero. No outro extremo, eu tenho aplicações de segurança para abrir um cofre, a casa de uma residência, a porta de uma residência. Então, eu tenho que ser mais criterioso. Se eu fiz um cadastro frontal com os olhos abertos, eu tenho que estar com a face frontal, os olhos abertos, e a margem de erro ela tem que ser pequena. E tem as aplicações civis, como uma entrada no condomínio, na recepção, eu coloco a face, ele retorna os 3 mais similares, com as últimas visitas, eu clico lá e no retorno 100 mais similares, os 3 mais similares. Então, aqui o objetivo é explicar que todo algoritmo de visão computacional tem a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Onde eu apliquei isso? No programa do falecido Gugu Super Gêmeos, na TV da Rede Record. Eu fui convidado para fazer o programa Super Gêmeos, onde o desafio é que, dado uma dupla de irmãos gêmeos univitelinos, eu teria que achar os irmãos gêmeos mais similares. E se eu aplicasse o algoritmo de reconhecimento facial, biometria facial, todos os irmãos gêmeos univitelinos apresentariam uma similaridade de 99,99%. E aí eu trabalhei com o problema matematicamente oposto, quais são as duplas de irmãos gêmeos univitelinos mais distintas, utilizando a taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Sendo assim, eu, na época, baseado nos estudos, os irmãos gêmeos mesmo sendo univitelinos, com o passar do tempo, sua alimentação, estresse, qualidade de vida, vai tornando eles distintos, principalmente porque quando nós falamos de algoritmos, nós temos algoritmos holísticos, que é baseado na imagem, algoritmos estruturais, que é baseado nos pontos característicos da face, onde o principal início matemático é a distância entre os olhos, que não se muda nem com cirurgia plástica, e algoritmos híbridos que têm um pouco de cada. E fazendo o mix de tudo isso, o programa foi um sucesso, porque foi possível distinguir quais eram as duplas de irmãos gêmeos mais distintas, e isso comprovou a eficácia da aplicação, da aplicabilidade do cálculo da taxa de falsa aceitação e falsa rejeição. Isso foi em 2015, se vocês procurarem lá Google Super Gêmeos no YouTube, vocês vão ver o programa inteiro na íntegra. O meu principal foco aqui é falar inteligência tecnológica a serviço da humanidade. Nós estamos falando com foco nos humanos, na qualidade de vida, residências, hospitais, interoperabilidade externa, não só cidade inteligente, hospital inteligente, é mundo inteligente, monitoramento de fluxo externo, detecção de anomalia em público, brigas, assaltos, entre outros. Tá? Essa é a minha proposta de conduzir a informação, de propagação de informação. E começando falando foco nos humanos, como vocês podem ver, eu tenho um capacete, um bracelete, um relógio, e o protagonista de tudo isso, não podemos deixar de falar o Bluetooth 5, em virtude de sua latência, e o IPv6, que vai acabar com o NAT. Sendo assim, um dos primeiros, há 10 anos, em 2010, 2009 aproximadamente, comecei a estudar neurotecnologia, eu queria fazer uma televisão ser ligada e desligada com o pensamento, cadeiras de rodas se mover com o pensamento, mas o projeto ficou mais audacioso. Junto com o médico bolsista da Universidade da Califórnia, de medicina, chegamos à conclusão que nós poderíamos identificar anomalias no corpo humano. Então, com esse capacete, eu teria o eletroencefalograma, com esse bracelete de games, eu teria eletromiograma, eletromiografia, as atividades musculares, as atividades cerebrais com o capacete, tanto a parte emotiva, expressiva e cognitiva, e com o bracelete eu teria aí a pressão arterial e frequência cardíaca, dependendo do modelo do smartwatch. E armazenando todos esses dados em nuvem, ou num servidor, mas resumidamente fora do ecossistema, eu alimentando isso em algum lugar, centralizando esses dados em algum lugar, eu teria o log da nossa vida. Desculpa, eu entendi
que se eu aplicasse uma rede, na época, uma rede Perceptron, multicamada com back propagation, nós poderíamos entender anomalias, como, por exemplo, conseguir chamar a ambulância com 1 hora de antecedência antes de uma pessoa com epilepsia ter a convulsão, baseado na geolocalização, e ainda chamar os parentes. Por quê? A pessoa que tem epilepsia, ela acaba gerando sinais, estimulando a glândula de suor, tendo náusea ou qualquer outro tipo de anomalia. E essa anomalia ela vai se manifestando de maneira muito sutil, muito quase que transparente. Só que a pessoa que tem epilepsia, ela já sabe que ela vai ter a convulsão. E uma inteligência artificial consegue identificar essa anomalia até com 40, 1 hora antes de antecedência, porque a inteligência artificial consegue analisar com muita sensibilidade essas anomalias no organismo. Para vocês terem uma ideia, nós conseguimos abrir e fechar as mãos justamente por causa de um fenômeno bioelétrico que ocorre nas membranas celulares das fibras musculares. Então, o que acontece? Existe uma contração dos nervos em virtude desse estímulo bioelétrico. E quem gera essa bioeletricidade é o nosso cérebro. Então, o cérebro é que atenua e acentua os dados que ocorrem em todo o nosso corpo. E com esse conceito, com essa teoria, ficou comprovado cientificamente que é possível identificar muitas anomalias no organismo aplicando inteligência artificial e internet das coisas, olhando para a humanidade. Já também com o bracelete, ficou também muito claro que o engajamento do cérebro ela pode combater o mal de Parkinson, pois com aquele bracelete games em idosos, o engajamento num jogo de realidade virtual, onde você tinha que tirar as pétalas de uma flor, o grau de engajamento estava combatendo o mal de Parkinson. Outro ponto muito importante, inclusive estou usando nesse momento, é a biometria cognitiva. Com ela, eu consigo, em tempo real, obter o estado de engajamento, de relaxamento, de estresse, de distração. Hoje, isso é muito útil, não no contexto de monitoramento, de aprisionamento tecnológico, de monitorar as pessoas dentro de casa. Eu acho ao contrário. No momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando mais. E como mensurar isso para a corporação? Ou como medir o desempenho do aluno no EAD? Eu acho que no EAD, no caso do EAD, nós conseguiríamos ter um estudo uma educação mais direcionada e personalizada para os alunos, e no contexto de home office, reconhecer o esforço das pessoas que estão realmente trabalhando e se engajando mais no trabalho, e trabalhando muito mais que 8 horas por dia. Ele é colocado na cintura, a bateria se carrega 1 vez por semana e é fantástico. Para vocês terem uma ideia, eu sonhei que eu tive um sonho, e fui ver o histórico, estava calmo durante o sono inteiro, e durante o período da palestra no meu sonho, eu estava em estado de engajamento, e é muito bacana esse acompanhamento. Então, isso abre as portas da ciência em grandes aspectos. Um outro equipamento bacana, que é o TENS, que é a estimulação do nervo, estimulação do nervo não invasiva. É um equipamento que você coloca sobre a pele e faz estimulação do nervo. Você combate a dor sem droga, são para dores crônicas. E no fundo, esse equipamento ele bloqueia o sinal da dor ao cérebro. E conectado ao Bluetooth e com as tecnologias atuais, você consegue ver se a pessoa está com essa... por diversas tecnologias, você consegue, pela expressão facial e outros, sentir quando a dor está sendo minimizada e controlar de maneira automática a intensidade desse bloqueio de sinal ao cérebro. Tá? Então, isso é uma das ideias, um dos conceitos aí onde a tecnologia pode atuar muito na área de saúde. Saindo um pouco da área de saúde, nós poderíamos também trabalhar a imaginação de maneira
muito criativo. O espelho inteligente, onde com Raspberry você cria um espelho inteligente, está escovando os dentes, ele falou, ó, acelera que hoje o percurso até o teu escritório, o trânsito está acima do normal, hoje você tem uma reunião, hoje é aniversário da sua esposa, hoje tem um show do teu artista predileto. Então, uma interação muito bacana em tempo real com espelhos inteligentes. Tá? Quando nós falamos de reconhecimento facial, vale a pena mencionar que na face tem muita informação. Para vocês terem uma ideia, se a distância da pálpebra até a sobrancelha, eu consigo falar a etnia do ser humano. Se ele é afrodescendente, caucasiano, índio, asiático, é uma coisa muito bacana. Posso extrair dados de estimativa de idade, expressão, se eu estou estressado, feliz, assustado. Posso falar etnia, estimativa de gênero, de idade. Então, existe muita informação dentro da face. E com isso nós poderíamos trabalhar uma programação neurolinguística. Eu chego em casa estressado, a casa poderia colocar uma música para desestressar, poderia indicar um show. Então, existe uma interação para casas inteligentes baseada no reconhecimento facial. E quando nós ainda já falando de reconhecimento facial, nós poderíamos também, com esse momento de pandemia, ensino à distância, analisar o comportamento da face, quais são as áreas do site, do portal que tem maior engajamento, maior leitura, o que chama mais atenção, a intensidade de tempo que o aluno olha para, ou que o profissional usa, olha para a tela. Então, são métricas de desempenho interessante. Como eu vivo mencionando, a tecnologia é como uma faca, né? Uma faca, eu posso utilizar uma faca para cortar uma carne, fazer um churrasco, e pode usar a mesma faca para matar um ser humano. Então, o que faremos com essa ferramenta fica a cargo de quem está em posse dela. Mas em ensino à distância, poderíamos monitorar o aluno durante uma prova, o professor poderia estar monitorando para vários alunos, e a inteligência artificial, a visão computacional poderia bipar um alerta quando o aluno levanta a mão. Então, existem diversas aplicabilidades para ajudar a interação à distância, principalmente com professores que estão lidando com ensino à distância com crianças, que eu tenho 2 filhos e vejo que não é fácil coordenar crianças em tempo real, tá? Então, a inferência matemática, as redes neurais convolucionais conseguem, com muita facilidade, ajudar na condução da educação à distância, principalmente com crianças. Né? E quando nós falamos de pandemia, a fricção do cliente com os meios de pagamento tem sido muito grande. Você vai lá, faz uma compra, e digita a senha numa maquininha onde todo mundo colocou a mão. Um dos pontos no qual eu acho que vale a pena mencionar é o uso da biometria facial no pagamento à distância, onde eu passo o cartão, recebo um cartão sem contato, recebo SMS, clico no meu celular, abre a câmera, valido facilmente que sou eu, peço um desafio para piscar, para sorrir, de maneira mágica o pagamento é efetuado, não tem um contato físico. E não precisa de pandemia. Se eu tenho conjuntivite, digitei a senha, logo em seguida o usuário também digita a senha. Existem doenças transmissíveis por pele que ela é transmitida independente do contexto, tá? Isso não tem como deixar de ser mencionado. E claro que tudo isso gera uma série de vertentes que eu falarei mais adiante no contexto da privacidade, entre outros. Tá? Outro ponto muito importante é o uso do reconhecimento facial, independente da pandemia e do uso de máscara, porque eu acho que o grande ponto importante é, se eu quero utilizar o reconhecimento facial por meio de pagamento, eu tenho que saber detectar, eu não posso exigir tirar a máscara, mas, entretanto, os fraudadores serão muito
tentaram se aproveitar muito desse contexto, porque usar máscara não é obstruir a face. Eu tampar a face com a mão é uma coisa, identificar a máscara é outra. E outro ponto importante, não só para biometria e pagamento facial, não estou aqui para fazer propaganda do meu trabalho, mas inevitavelmente os meus trabalhos é para proteger a humanidade, é para combater os bandidos, proteger as pessoas do bem de fraude. Esse é o maior contexto. Eu acho que o ponto focal também é utilizar a máscara, por exemplo, eu estou entrando em locais públicos, em hospitais, poderia utilizar a inteligência artificial com reconhecimento facial para identificar pessoas sem máscaras, e com isso gerar alertas ou qualquer outro tipo de contexto. No aeroporto, quando as pessoas podem entrar com máscara e tirar a máscara, então talvez o monitoramento desse contexto seria interessante para uma melhor condução da população em lugares de aglomeração. Então, isso é muito bacana também. E quando nós falamos de reconhecimento de imagem, não podemos deixar de falar das redes neurais convolucionais. É um trabalho matematicamente muito pesado, pois, dado uma imagem, a primeira grande tarefa é identificar quais os objetos estão na imagem, depois de identificar quais os objetos, qual a região se encontra essa imagem, e depois identificar a região e encontrar os contornos dessas imagens. E isso se tornou factível e aplicável, e com computadores não tão poderosos assim, utilizando redes neurais convolucionais a partir de 2011, 2012 aproximadamente, qualquer um poderia aplicar essa tecnologia de código e o mais importante, 100% de código aberto. E o grande desafio, se vocês entenderem que o aro da bicicleta está da mesma cor do pneu, tá? E isso era um trabalho muito árduo. Hoje, as redes neurais convolucionais conseguem resolver isso com muita eficiência, tá? A segmentação semântica, que é a detecção das arestas do objeto, é outro ponto muito importante, porque ela tem diversas aplicabilidades e é um trabalho que eu jamais acharia que seria possível em computadores pessoais. Tá? Para vocês terem uma ideia, eu estou processando isso em tempo real, isso em veículos, veículos autônomos, de grande eficiência, porque se eu calculo apenas o retângulo, a área do objeto retangular, existem grandes partes que não haverá colisão. Outro ponto muito importante, que as redes neurais convolucionais estão de fácil implementação para identificação de objetos. Hoje tem a biblioteca OpenCV, no qual sou um dos contribuidores oficiais. São apenas mais são mais de 47 mil, se bobear já são mais de 50 mil colaboradores, programadores, então apenas mais um átomo ali no meio, mas é uma biblioteca de código aberto, e você implementa isso com muita facilidade, e hoje você está lá na parte de Deep Learning, de DNN, tem o módulo YOLO, tem outros frameworks, onde você pode implementar de maneira muito fácil a identificação de objetos. Tá? Um exemplo de utilizando segmentação semântica e redes neurais convolucionais, que rendeu o prêmio do concurso Intel, foi um projeto para combater a pornografia infantil. Então, se eu entro numa página, detecto nudes, e tem uma face de uma criança dentro dessa imagem com nudes, tem indício, grande probabilidade de ter conteúdo de pornografia infantil, o sistema já manda a página para a Interpol, para a polícia do país em questão, tá? Então, tá aí um exemplo de como podemos usar aí a tecnologia para combater o crime e o mal, tá? Uma outra aplicabilidade que eu acabei fazendo aí, um brinquedo que eu achei legal, é começar a jogar dentro dos softwares de editoração gráfica, no caso aí o GIMP, é um projeto ainda muito preliminar, não posso nem chamar nem de beta, mas o objetivo é usar a inteligência artificial com convolução, com segmentação semântica para recortar objeto. Então, eu tiro uma foto com o celular,
ele já recorta e joga e dá um Ctrl+C, Ctrl+V inteligente dentro do GIMP. Então, eu entro no plugin do GIMP, tiro a foto com a câmera no celular, ele já abre a URL, essa URL ela tem o objetivo de capturar a imagem e mandar para o módulo de segmentação semântica, ele recorta o objeto e já cola no GIMP já recortado. O projeto, nesse vídeo aí, o projeto já está rodando sem GPU, então eu deixei, levou alguns segundos, mas o projeto rodou num processador, numa CPU normal, mas o objetivo é usar, além do recorte, é você tirar uma foto, ele aplicar um filtro no fundo, ele fazer diversas outras brincadeiras com a segmentação semântica, tá? Quando falamos de processamento em tempo real, não podemos esquecer da câmera 360. As câmeras 360 ela apresenta uma aplicabilidade muito grande. Entretanto, o desafio é um pouquinho maior, porque o fator de distorção da lente, eu tenho que fazer um cálculo de fator de distorção da lente, eu tenho que fazer uma correção. Nada complexo, mas é apenas uma observação. Com a câmera 360, como a convexidade da lente é bem diferente da convencional, aplicando essa correção, eu posso continuar fazendo inteligência artificial e ter uma visão 360. Uma câmera dessa, um semáforo, consegue prever colisões. Um bandido com a câmera 360 num estabelecimento, um bandido não consegue esconder a sua face. Com 2, 3 câmeras 360 posicionadas estrategicamente, eu não consigo esconder 100% a minha face. Com catracas para liberar pela face também é muito eficiente. Então, a inferência matemática, redes neurais convolucionais na câmera 360, ela tem grandes ganhos de aplicabilidade. Hoje eu consigo com muita facilidade rastrear objetos, pessoas, seja qual for o objeto, e com isso medir a eficiência, a aglomeração, principalmente no momento de pandemia, a aplicabilidade da rastreabilidade de contar pessoas são grandes. Porque imagina que eu estou, e além de rastrear e medir as pessoas, eu posso ver as propriedades. Então, imagina o seguinte, de novo, está me rastreando, cabelo, está querendo saber o quê? Gente, olhem, vamos parar de mimimi, tá? Se eu não quero ser rastreado, o sistema tem que respeitar. Se eu não tenho problema algum com isso, quem tem boas intenções não se ofende com as exigências. E se eu permito usar a minha imagem, eu entro no hipermercado, ele me manda um SMS, para você, um Xbox, um PlayStation, um videogame, um computador, um produto com 40% de desconto, eu permito, é uma questão de opção, de liberdade, de permitir utilizar os dados ou não. Eu acho que esse é o ponto também, que deve ser colocado, mas aqui eu não estou nem querendo causar polêmica. Mas o principal objetivo desse sistema é que imagina que eu estou no aeroporto ou num shopping, e uma quadrilha sequestra uma criança, entra no banheiro, a criança é um menino com uma calça e com um boné, aí a pessoa sequestra a criança, acaba fazendo a criança dormir e coloca uma saia e uma camiseta rosa. Então, o sistema pode identificar essa anomalia, ou se eu perco meu filho no aeroporto, o sistema computacional o sistema computacional consegue identificar em tempo real uma criança perdida no aeroporto, num sistema de grande volume. Então, eu posso usar essa inteligência para o mal e para o bem. Então, fique aí a minha provocação. Um abraço, Júlio Neves. Muito obrigado pelo prestígio. E o outro ponto importante é as câmeras 3D, onde a câmera 2D é bacana, a câmera 3D também tem seus ganhos, porque eu estou pegando volume tridimensional, eu estou pegando a nuvem de pontos de objeto. Eu sou mantenedor dos drives para todos os sabores Linux. E um outro ponto muito importante
é que eu não sou a favor da câmera 2D nem 3D. Eu detesto aquela pessoa que fala mal do Postgre, bem do Oracle, mal do Oracle, bom do DB2 e vice-versa. Se a pessoa conhece 100% uma tecnologia, ela vai saber que uma determinada tecnologia tem pontos fortes e fracos. Quem fala muito bem de uma tecnologia A e mal da B, geralmente é muito especialista no extremo e não conhece outro lado. Quem domina os dois extremos sabe que todo extremo tem pontos fortes e fracos. E é o mesmo caso da câmera 3D e 2D. Eu acho que a solução híbrida, o mix de tecnologia, traz ganhos de produtividade e eficiência matemática num contexto computacional. Hoje eu consigo, numa câmera 2D, pegar a maior eficiência com convolução, e com 3D eu consigo ver o tamanho do objeto, a distância dele, e talvez em muitas outras informações que são imprecisas numa câmera 2D. Para vocês terem uma ideia, uma das aplicabilidades da câmera 3D foi para ajudar a combater a fraude no mundo digital. Hoje tem muitos bancos digital. E o que acontece? Presta atenção. Hoje, se eu vou... Hoje, qualquer um de vocês está no restaurante, eu com uma câmera de altíssima resolução filmo vocês sem que vocês percebam. Aí eu vou no SoftBank da vida, aí, num banco digital. Na hora que ele pedir minha foto, pedir para sorrir, piscar, eu coloco lá o vídeo em alta resolução no tablet de 10 polegadas. Eu vou ter que ter fortíssimos algoritmos para combater isso e não vão ser 100%. A câmera 3D, ela veio para ajudar a combater esse tipo de crime, porque eu analiso a nuvem tridimensional. Se a nuvem tridimensional fosse assimétrica, existir assimetria nos três eixos X, Y, Z, significa que não é uma fraude. Se existir simetria em uma dos três eixos X, Y, Z, é uma provável fraude. Então, um exemplo da aplicabilidade também das câmeras 3D. Aqui é o resultado final, onde eu consigo muito claramente ver, interpretar em tempo real quando há uma fraude ou não, utilizando câmeras 3D. As câmeras 3D e também a evolução das câmeras normais permitiu eu processar imagens com baixa luminosidade, ou com luminosidade zero, quando utilizado apenas as câmeras 3D. Pois com isso eu consigo fazer a rastreabilidade da face e apenas com o volume tridimensional processar a biometria, se for o caso. Então tem diversas aplicabilidades isso. Também com câmeras térmicas e outras tecnologias envolvidas, câmera 3D, é possível também utilizar máscaras realistas. Hoje eu consigo fazer, tudo bem, essa máscara não é tão realista, mas eu consigo fazer máscaras realistas igual do filme Missão Impossível, isso já é uma realidade. O preço é proibitivo, mas dependendo de quem o bandido quer fraudar, $30 mil não é tão caro assim, dependendo de quem é a vítima. Outro conjunto que a visão computacional e inteligência artificial consegue fazer hoje sem muito mistério, tem diversos projetos no GitHub, é combater o deepfake, porque eu não preciso mais nem filmar vocês no restaurante. Hoje eu vou nas redes sociais, pego uma face frontal e com algoritmos de inteligência artificial eu consigo fazer em tempo real o processamento da sua imagem em diversos ângulos e combater todos os desafios, tá? Então, esse é um ponto muito importante também. Continuando na saga rastreabilidade, quem está me monitorando, lembre-se que quando eu tenho uma câmera em público, eu posso identificar assaltos e fazer a polícia atuar e ligar alertas em tempo real. Se eu tenho um veículo na rodovia, o pneu furou, propositalmente a pessoa se aproxima, eu posso disparar um alerta que um corpo se aproximou justamente num local muito isolado, onde após o carro ter parado de maneira brusca na rodovia. Então, nós poderíamos disparar alertas aí de assaltos, entre outros. E no mundo digital, as pessoas estão pedindo muitas fotos para selfie, para efeito cadastral. E o que as corporações vêm enfrentando são gestos obscenos
que o algoritmo de detecção de esqueleto resolve muito bem, então fique aí a dica, que também não tem engenharia de foguete. Continuando também na linha de identificação de esqueleto, nós poderíamos, nesse momento, tem muitas pessoas que têm acamado, idosos, não tem dinheiro para pagar cuidador, tem que sair, tem que trabalhar, um notebook, uma câmera mirada para o cuidador, se ele levantar a mão, ele pode gerar um alerta, mandar um WhatsApp, mandar um SMS, ou chamar uma enfermeira no hospital. Então, esses são projetos que você pode usar o algoritmo de detecção de esqueleto, matematiquinha básica aí, cálculo dos ângulos internos dos ângulos aí, semelhança de triângulo aí, resolve bem, não precisa nem de muito mimimi, não, tá? Outro projeto bacana que eu tenho orgulho de mencionar, que foi feito logo no início da pandemia, em março, foi medir o distanciamento social. Isso você tem muita eficiência, então você põe o município a atuar na área de maior aglomeração, tá? E aqui esse projeto está rodando ali de maneira experimental na Câmara da Paulista, e implementarei no interior de Bebedouro, minha cidade natal. Me deparei num contexto de agronegócio, os tratores inteligentes, eles sofrem muito vandalismo. Então, colocamos uma câmera 3D em cada uma das extremidades desses tratores, você pode não só evitar vandalismo, como também evitar acidentes. Se tiver um corpo diante do trator, ele pode tomar uma ação em tempo real. Isso apenas com câmera 2D e 3D, processando o que tem de melhor nesse contexto de tecnologia de imagem atualmente, tá? Quando nós falamos de inteligência artificial IoT, não tem novidade zero. Na verdade, foi uma padronização de nomes. Acho que em 1998 já existia diversas tecnologias. Em 2003, na Europa, acho que todos os carros no mundo, todos os carros já saíram com a interface OBD2. Hoje, com R$30 eu compro um conector desse, plugo no meu carro. Todo carro, a partir de 2007 de fábrica, já tinha certeza, antes de 2007, mas a partir de 2007 todo carro, até popular, já tinha essa interface. Você pluga ele com o aplicativo Torque da internet, você tem a pressão do óleo, linha de combustível, tensão em tempo real. E durante uma viagem, esse aplicativo pode te falar, um aplicativo pode falar que uma provável falha, para separar o próximo posto, senão você vai ficar na mão. Então, a internet das coisas, a IoT, só foi uma padronização de nomes e de protocolos, mas os brinquedos existem há muito tempo, tá? Quero dizer que nós estamos passando por revoluções. Não sou melhor que ninguém, mas em 2017 a IBM junto a NVIDIA me proporcionou a supercomputação mais poderosa para ajudar a testar a inferência matemática. Fiquei surpreendido. O seu concorrente, além do poder computacional, seu concorrente tinha meia quadra de futebol e a sua eficiência energética era tamanha, porque o tamanho desse sistema é meia quadra de ping-pong. Mesmo assim, o desempenho o desempenho matemático que levava uma semana, levou de 7 dias, caíram para apenas 3 dias. São sistemas extremamente robustos, a computação vem evoluindo muito. Entretanto, não podemos, mesmo com grandes equipamentos caríssimos, não podemos contar com a nuvem. Nem os países de primeiro mundo têm banda suficiente para conseguir atender toda a demanda de processamento de imagem em nuvem. Então, eu defendo também a computação na borda. Hoje nós possuímos pendrives e VPUs e TPUs que nós podemos plugar no nosso computador e dar sobrevida nos nossos computadores que não servem para nada em termos de visão computacional. Poderíamos aí colocar pendrives e nosso Core 2 Duo, nosso i3, nosso i5, que aparentemente não serviria para nada, dá para fazer um pré-processamento de visão computacional. Então, por exemplo, eu tenho que fazer o reconhecimento facial de um documento, de uma CNH ou de um RG.
eu posso colocar na borda, se não for RG, nem sobe. Então, eu estou dividindo, eu estou fazendo computação híbrida na borda e na nuvem. Em especial, obrigado ao Ciríaco, porque está me ajudando aí com os links. Muito obrigado aí pela participação especial. A computação embarcada veio para também colaborar muito na computação em borda, né? Nas bordas. Hoje nós temos bastante recursos para conseguir fazer computação embarcada. Não podemos deixar de falar de realidade aumentada, inteligência artificial, visão computacional ao mesmo tempo. Um prontuário com realidade aumentada pode transmitir em tempo real os dados vitais do paciente. As prescrições médicas podem ser orientadas por uma inteligência artificial, porque a manipulação errada de remédios pode levar à morte ou desconfortos aos pacientes. Então, fique aí a dica também, tá? Tudo isso são projetos de código aberto, estão lá no meu blog, no GitHub, então não se preocupem com isso também. Aqui, nesse caso, na computação de borda, eu estou fazendo a rastreabilidade do documento, fazendo OCR, verificando se todos os campos foram preenchidos corretamente antes de jogar para a nuvem. Isso tem de grande valia. Imagina, isso, além da corporação só constatar isso quando precisar, você evita, diminui bastante o upload de imagens desnecessários, tá? O reconhecimento de documento, classificação de documentos também é muito interessante. Pô, eu preciso digitalizar um CPE, uma CNH, coloco o RG, eu já bloqueio na borda, tá? Ou vice-versa. Então, fiquem a dica da identificação em tempo real, tá? Em borda com ou sem nuvem. E fique bem claro que tudo isso são tecnologias muito antigas. Esse vídeo é provocativo, eu fiz em 2007, 2008, no máximo. Eu lembro que eu apresentei na Latinoel, foi um sucesso, no Fizzly. Mas, gente, a visão computacional é algo muito antigo, que as técnicas que foram aprimoradas, o cursor é grande mesmo, só vocês vão fazerem rir. O ponto focal é que hoje nós ganhamos agilidade, que falarei mais adiante, ganhamos latência, hoje o que tem de grande diferencial, além da precisão, é o menor número de overhead no sistema, tá? Outro exemplo que esse foi muito bacana, na penúltima Latinoair, foi muito legal, foi usando inteligência artificial no celular, sem a necessidade de nuvem, processando no dispositivo. Então, a pessoa que é cega, liga o celular em tempo real fala o que tem diante no cenário, diante a câmera, e você toca na tela e fala, ó, tem um humano, uma cadeira, um copo. Então, foi uma maneira de mostrar o quanto hoje os celulares já têm poder computacional para processar tudo isso em tempo real, e tão importante quanto isso, o quanto isso pode ajudar a humanidade, e sem a necessidade de conectividade em nuvem, tá? Estou rindo até agora com o tamanho do cursor. No passado, eu defendia isso há mais de 10 anos, tá, gente? Quando eu fui para a Espanha em 2006 falar sobre software livre, me engajei com um projeto EVACAN, que é para tetraplégicos utilizar a distribuição Linux com o movimento da face. Então, eu criei uma distribuição Linux, chamamos ViaCAN, dedicada aos deficientes físicos, tá? Inclusive, eu estou ainda juntando recursos para comprar uma câmera para rastreabilidade de olho, onde as pessoas que têm ela vai conseguir usar apenas com o movimento dos olhos, o desenvolvimento mover o mouse com os olhos. É uma câmera legal, só que com o dólar alto eu preciso minimizar um pouco os gastos com os brinquedos. Mas é uma distribuição Linux bem voltada para o deficiente físico, tá? E usando visão computacional para fazer com cálculo de gaze, estimativa de gaze, e fazer
a transformação relativa das coordenadas do cursor com o movimento da face, tá? Fiquem aí a dica também. Um exemplo de inteligência artificial a serviço da humanidade é o diagnóstico do câncer de pele, não é de minha autoria, foi um dos cientistas da Innovator Global Intel, mas eu tive o prazer de colaborar com os testes e com a propagação da ideia. Exemplo, diagnóstico do câncer de pele, uma câmera de endoscopia $29, Raspberry já está menos de $30, uma VPO ou TPU que está em torno de $30 a $50, vai depender do modelo. Cara, hoje sai menos de $100 um diagnóstico de câncer de pele, onde tem um consumo insignificante, 1 watt de eficiência energética, vantagens, baixo custo de rádio, equipamento de locais de difícil acesso. Eu posso ir aonde locais sem internet e onde médicos não podem chegar, principalmente no norte do nosso país. Então, o que acontece? Eu estive no Hospital do Câncer, por motivos pessoais, de familiares, e encontrei uma empresa que está fazendo o diagnóstico de câncer de pele, mas eles coletam os dados, vai até um local com internet, constata que a pessoa tem câncer de pele, eles vão até... Aí o problema é que a pessoa morre, que depois eles não conseguem localizar a pessoa novamente. Com esse equipamento, sem internet, onde os médicos não conseguem chegar, lá no meio do mato, eles já diagnosticam um câncer e já proporcionam o tratamento para as pessoas em tempo real. Então, nós estamos fazendo a tecnologia chegar onde os médicos não querem chegar. Quando eu dei uma palestra pela Campus sobre oncologia, para 30 médicos oncologistas do Brasil, alguns se manifestaram perguntando se eu estava querendo acabar com o trabalho deles. Primeiro, seria imprudência deixar uma máquina decidir o futuro de um ser humano. Segundo, a época da carruagem acabou. Ou o cavalo vai pastar no mato, ou você vai ser o taxista. As revoluções acontecem, tá? Estamos mudando. Eu acho que os médicos têm que gastar muito mais energia em justamente como conduzir o tratamento. Ele tem que usar o seu diferencial humano, o diferencial de raciocinar e não ficar preso a uma tarefa muito repetitiva de diagnosticar doenças com análise de imagem. Eu acho que o tempo dele é muito precioso para salvar vidas do que ficar vendo exames. A inteligência artificial hoje, ela consegue processar com uma assertividade maior de 85%, o ser humano tem uma assertividade menor, tá? E com isso, eu acho que o médico vai ter muito mais tempo para cuidar com muito mais proximidade dos seus pacientes e deixar os exames para máquinas, porque é um exame extremamente repetitivo. Então, essa é a minha visão provocativa até, tá? Existem pessoas, em contrapartida, existe um grupo muito bacana de médicos e cientistas que adotam essa linha de raciocínio e estão me ajudando muito na evolução dessas pesquisas, tá? Tanto que nós encontramos diversas bases de aprendizado, tanto para câncer de pele, para o Covid, o raio-x com Covid, qualquer outro tipo de estudos e de aprendizagem de máquinas com sem convolução, tá? E fica aí a dica, e o resultado tá aí, um Raspberry detectando câncer de pele com muita eficiência, tá? Eu acho isso sensacional, genial, e qualquer um pode montar hoje, o código está aberto na internet, os modelos também. Quando nós falamos de microscópio com realidade aumentada, também outro ponto que me chama muita atenção, nós podemos aplicar a realidade aumentada com inteligência artificial e assim ajudar a avaliação da análise de qualquer tipo de exame que venha em questão. No momento de pandemia, tive a surpresa de ver alguns problemas na área da odontologia, onde não só da odontologia, mas
onde você fica manuseando a caneta, objetos para marcar o prontuário, mexe na boca do paciente, vai, pega na caneta e vai, faz aquelas coisas, né? Esse manuseio de objetos durante o contato é um problema, não só com a pandemia, mas então eu decidi pensar no projeto e com uma câmera a câmera para você analisar o dente, você pode em tempo real já fazer a anotação sem ter que tocar em objeto algum no prontuário odontológico. Então a inteligência artificial ela pode ajudar muito no contexto do não contato físico, não só com visão computacional. O meu próximo projeto vai, por exemplo, eu evitar tocar em objetos quando não necessário. Cheguei da rua, tem criança em casa, tem idoso, tem isso, tem aquilo. Com processamento de linguagem natural, Alexa, acende a luz, Alexa, liga a TV, liga isso. E aí eu vou lá, lavo a mão e depois eu... Então, assim, hoje tecnologia é o que não sobra, tá? É o que não falta, para minimizarmos aí a contaminação Covid, não só em residências, em hospitais, entre outros. Então, fica aí meu convite para a comunidade de desenvolvedores. Não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário, não tenho nem formação acadêmica, sou apenas um pesquisador autodidata, tento fazer a diferença, mas sozinho não consigo fazer nada. Quando falamos de cidades inteligentes, não estou aqui para monitorar veículo, carro, nada, mas existe um apelo muito maior. Cidades inteligentes é mundo inteligente. Se eu estou monitorando um semáforo e existe uma colisão de veículos, eu consigo fazer o CR da placa, fazer a leitura da placa, e supomos que a minha esposa envolve numa colisão, e se tiver um humano ou não, ele já faz o CR, eu já recebo o SMS, falo, o veículo da tua esposa teve uma colisão, não houve humanos, né, envolvidos na colisão, houve humanos envolvidos na colisão, um drone já pode levar os primeiros socorros, que vai chegar antes que a ambulância, dependendo da cidade e do local. Então, é assim, é claro que tudo isso, vou falar mais adiante sobre um pouco das imagens, mas é para refletirmos um pouco também sobre sermos bem pragmáticos. A computação hoje tem que ser vista com bastante carinho, porque a mesma biblioteca que roda no Core 2 Duo não pode ser utilizada no i9 e 7, ou processadores de última geração. Para isso existem tecnologias como OpenCV e OpenVINO, que trazem bibliotecas compiladas e otimizadas para primitivas de performance do processadores Intel. Então eu não preciso de GPU, em vez de processar 60 frames por segundo, eu posso processar 10 frames por segundo, e às vezes alguns modelos de negócio não faz diferença processar com tão baixa latência assim. Processador de sexta geração, no i5 eu já consigo fazer inteligência artificial, estava $850, hoje esse computador custa $250, foi quando eu fiz a primeira página dessa palestra. O ONEPI é uma tecnologia que será lançada esse ano. De maneira, eu fico muito grato a Deus pelo talento que eu recebi. Fui o primeiro oficial ONEPI Innovator no mundo pela Intel. É uma grata surpresa. E minha missão é propagar no Brasil e na América Latina essa tecnologia para todos, uma tecnologia de código aberto, onde você converte código CUDA para x86. Então, se eu tenho uma tecnologia que eu consigo processar algo num processador x86, significa que essa tecnologia permite eu fazer o port de um código-fonte CUDA para processadores x86. Eu não quero eliminar o CUDA, mas existem processamentos, por exemplo, para identificar um acamado. Eu não preciso processar 60 frames por segundo, 5 frames por segundo é mais que o suficiente, tá? Para 2019, entre 2021, muitas VPUs, muitas TPUs estarão presentes nos nossos celulares. Em 2009, um drone já era possível rastrear objeto, imagina hoje. Então, compilando as bibliotecas de visão computacional especificamente para o hardware, a ARM ou qualquer outro tipo de processador, tem ganho de desempenho. Imagina, há 10 anos, um processador media a distância
com ultrassom, controlar as 4 hélices e ainda rastrear o objeto em tempo real. Isso significa que a tecnologia já é possível faz tempo. Só não querer pegar tudo pronto na internet é que não dá muito certo, tá? Hoje, vamos dizer, GPUs e a cloud são muito eficientes, mas se deixarmos tudo a cargo das clouds, nós não vamos conseguir ir para lugar algum, e não podemos deixar de respeitar o direito de uso da imagem. Com visão computacional, nós temos que ter a responsabilidade de atender LGPD, GDPR. Eu, como membro do Conselho OASP São Paulo, tenho a obrigatoriedade de deixar um alerta também de quando estamos usando uma imagem, garantir que as imagens não serão utilizadas para o mal. Então, se a pessoa não deu permissão para utilizar a imagem, você pode processar e usar um filtro de invisibilidade, assim, não registrando nenhum dado da pessoa. Se a pessoa permitiu o processamento da imagem, aí você faz o reconhecimento facial, manda a oferta para ela, conforme ela acordou. Tá? Então, eu acho que nós devemos a liberdade estar justamente nesse contexto, você ter a liberdade de decidir o que fazer com a sua imagem, e também nós, como tecnologia, teremos que ter tecnologias que não permitam que as pessoas usem a sua imagem devidamente. Aplicando o filtro de visibilidade, eu posso contar pessoas, e numa área que eu informo, quem estiver passando aqui, eu estou contando pessoas. Quem não permitir, você aplica o filtro de visibilidade, você conta a pessoa, mas não registra quem estava lá, tá? Então, isso é muito bacana, tá? Vale a pena mencionar isso. Muito obrigado, acho que eu passei do horário, críticas e sugestões, cabelo@pessoas.org. Como eu digo, colaborar atrai amigos, competir atrai inimigos, não sou melhor que ninguém. Só com críticas construtivas eu vou conseguir evoluir meu trabalho, só vai falar que eu sou feio, que eu não tenho como melhorar, do resto, toda crítica é bem-vinda, só assim eu vou conseguir melhorar minhas apresentações e meus trabalhos, e muito obrigado. Eu não sei se tem espaço para perguntas, mas cabelo@pessoas.org esclareço tudo com muito prazer. Muito obrigado.